Bem-vindos a mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Nesse vídeo, vamos falar a respeito de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, onde podemos dizer assim que há uma pedra no sapato daqueles que acreditam no dogma da Trindade, porque ele mostra que a sabedoria foi criada e que essa sabedoria seria Jesus Cristo. Bem, vamos provar hoje que não só a tradução do Novo Mundo faz referência a essa passagem mostrando que é Jesus Cristo, como que outras Bíblias também provam e atestam isso. Mas, em primeiro lugar, muitos dos que dizem que esse relato ele é meramente uma personificação literária da sabedoria, ou a sabedoria personificada de uma maneira figurativa. Eles dizem isso. Só que essas passagens elas não podem estar falando sobre sabedoria divina ou a sabedoria num sentido abstrato. A razão disso é que a sabedoria que está aqui, em Provérbios, ela é retratada como que tendo sido criada ou produzida como princípios dos caminhos de Deus. As Escrituras mostram que o próprio Jeová Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele sempre existiu. E uma vez que ele é eterno e sempre foi sábio, veja só, então a sua sabedoria sempre existiu, mas nunca foi criada ou produzida. Não foi trazida à existência. A sabedoria ela não existe à parte de uma personalidade capaz de possuí-la ou refleti-la. Então essa sabedoria ela deve ser a personificação de alguém, exemplificando que esse foi criado como o início do caminho de Deus. E muitos textos aplicam que essa sabedoria, o início da criação de Deus, o princípio da criação de Deus, conforme diz Apocalipse 3,14, é Jesus Cristo. Mas alguns ainda podem dizer que é impossível que ali a passagem de Provérbios 8, 22 e 31 seja a personificação de Jesus Cristo em sua existência pré-humana, porque ali fala a respeito da sabedoria no feminino. Bem, eu tenho aqui comigo o Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2. Na página 534, falando a respeito da sabedoria, veja só o que diz. O que se encontra registrado nas Escrituras a respeito da palavra ajusta-se notavelmente à descrição fornecida em Provérbios 8, 22 e 31. Ali a sabedoria é personificada, apresentada como sendo capaz de falar e agir. Muitos dos escritores dos primeiros séculos da Era Comum, que professavam ser cristãos, entenderam que essa parte se referia simbolicamente ao Filho de Deus na sua condição pré-humana. Em vista dos textos já considerados, não se pode negar que este Filho foi produzido por Jeová como princípio do seu caminho, a mais antiga das suas realizações de há muito, nem que o Filho estivera ao lado de Jeová como mestre de obras durante a criação da terra, conforme descrita nesses versículos de Provérbios. É verdade que em hebraico, em que os substantivos têm gênero, assim como em português e em outras línguas, a palavra sabedoria é sempre feminina. Continuaria assim mesmo que a sabedoria fosse personificada, e isso não impediria que a sabedoria fosse usada figurativamente para representar o Filho primogênito de Deus. Aí explica. A palavra grega para amor, na expressão Deus é amor, também é feminina, mas isso não torna Deus feminino. Salomão, o principal escritor de Provérbios, aplicou a si mesmo o título Knohalef, que é congregante, e essa palavra também é feminina. A sabedoria ela se manifesta apenas quando, de algum modo, é expressa. A sabedoria do próprio Deus foi expressa na criação, mas por meio do Filho dele. Assim também o propósito sábio de Deus com relação à humanidade é manifestado mediante seu Filho, Jesus Cristo, ou resumido nele.
De modo que o apóstolo podia dizer que Cristo representa o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e que Cristo Jesus se tornou para nós sabedoria de Deus, também justiça, santificação e livramento por meio de resgate. Mostrando então aqui, no estudo perspicaz das Escrituras, que por mais que esteja no feminino, também pode ser aplicado a Jesus Cristo, a sabedoria ali de Provérbios 8:22. Dito então todas essas coisas referentes, aos argumentos falhos que aqueles que acreditam na Trindade e tentam provar que esse texto não se aplica a Jesus Cristo em sua existência pré-humana, vamos agora provar nas Bíblias que nós temos aqui, que eu tenho aqui em mãos, que elas também apresentam e provam que é Jesus Cristo em sua existência pré-humana. Primeiramente, tenho aqui comigo a tradução do Novo Mundo. Aqui em Provérbios, capítulo 8, versículos 22, diz, Jeová me produziu como o princípio do seu caminho, a primeira das suas realizações mais antigas. Tá vendo ali, G e H, são as notas de referências. G e H, João 1, do 1 ao 3, de verso 14, e Colossenses 1, 15 a 17. Logicamente, aplicando a Jesus Cristo. Aí no verso 30, eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Tem o D ali, Na segunda coluna, D. Gênesis 1, 26, João 1, João 17, 5, Colossenses 1, 15, 16. Referências a Jesus Cristo, como sendo a sabedoria que foi produzida como princípio do caminho de Deus. A primeira coisa a ser criada, a primeira criação de Jeová. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Um amigo meu me mandou a nota de uma Bíblia muito conceituada no meio protestante, que é a Bíblia de Estudo de Matthew Henry. E na sua nota ao rodapé, olha só o que ela fala. Vou colocar aqui para vocês verem. O Senhor me possuiu. Aí ele diz: está bastante claro que aqui quem fala é uma pessoa inteligente e divina, e não pode ser outra senão o Filho de Deus, a quem as principais coisas da sabedoria são atribuídas nas outras escrituras. A melhor exposição desses versículos é dada nos primeiros 4 versículos do Evangelho de João. Quem quiser comprovar depois, pode pegar a Bíblia de Estudo de Matthew Henry e pode ver lá na nota de Provérbios 8:22. A Bíblia de Estudo de Shed, também enviada por esse meu amigo, olha só o que ela diz. Este trecho, até o fim do capítulo, é uma antecipificação da voz de Cristo, proclamando a verdade antes de sua vinda ao mundo, na estrebaria de Belém. Cristo estava na glória, mas não inativo, antes que houvesse mundo. Olha só, apontando para Jesus Cristo. A tradução ecumênica, olha só o que ela fala na sua nota ao rodapé. Por antigo que seja, a sabedoria tem início, distinguindo-se assim de Deus. Ele é anterior e que a engendrou. Ela, porém, preexistia a todas as criaturas. Esboça-se ali a questão do ser misterioso dessa sabedoria, que está assemelhado a Cristo, sabedoria de Deus. Entre as afirmações desse capítulo, as de Paulo, as interrogações e as apreciações. Colossenses 1:15, Provérbios 8:22. Mostrando, que essas Bíblias também apontam para Cristo como a sabedoria de Provérbios. Agora, temos aqui a tradução brasileira. A tradução brasileira, em Provérbios 8:30, eu estava ao seu lado como arquiteto. Tá vendo que do lado do estava tem o N? Então, vamos para as referências. N, 8:30. João 1,
2 e 3. Apontando para Jesus Cristo como a sabedoria que foi criada no princípio dos caminhos. A primeira criação de Jeová Deus. Temos aqui também a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Essa é a Almeida Revista e Corrigida. E aqui em Provérbios, capítulo 8, ali, ó. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Tem o B. Lá embaixo, ó, B, 8:22. Olha só que interessante. Ele manda para Apocalipse 3:14. Que fala a respeito do princípio da criação de Deus, que é Jesus Cristo. Ó, que interessante, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo a respeito de Apocalipse 3:14. Mas não esqueça, ó, a Almeida Revista e Corrigida apontando que é Jesus Cristo e apontando para Apocalipse 3:14 como o princípio da criação de Deus. Eu tenho aqui comigo daí outra João Ferreira de Almeida. Essa aqui é uma versão um pouco mais antiga. Essa é a de 97, ó. E lá em Provérbios, (8:30), eu estava com ele e ele era seu aluno. A sua nota lá embaixo, ó, 8:30, Mateus 3:17. Olha só o que diz Mateus 3:17. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou a quem eu tenho aprovado. João Ferreira de Almeida, mostrando e aplicando Provérbios a Jesus Cristo. E é interessante, ó, que ele tem um mini dicionário atrás, e lá no finalzinho, a respeito da sabedoria, diz assim: então essa concepção divina, sabedoria, é vista como projetada na mente própria de Deus e substituindo fora dele, mas ao seu lado. Meio filosófico isso aqui, né? Aí o ponto-chave: essa sabedoria tornou-se artífice divino na criação de todas as coisas. Essa ideia aprofunda pouco a pouco e fundindo-se com outros conceitos messiânicos de Israel, até que se concretizou no Filho de Deus. Mostrando Bíblia João Ferreira de Almeida, Provérbios 8, aplicando-se a Jesus Cristo, ao princípio da criação, aquele que foi criado, o princípio da criação de Deus. Temos aqui agora Bíblia Pastoral. A Bíblia Pastoral fala lá: Javé me adquiriu como origem do seu caminho, o começo das suas obras mais antigas. Então, tudo começou com Jesus Cristo, a primeira criação de Jeová Deus. E daí na nota, a sabedoria se apresenta como a primeira, olha só que interessante, criatura de Deus. Ela, como mestre de obras, o ajudou a criar o mundo, dando alegria ao próprio Criador e às criaturas. A sabedoria é o sentido e dinamismo da vida como que Deus marcou as criaturas. O Novo Testamento vê em Jesus a sabedoria de Deus. E o Evangelho de João o apresenta como a palavra encarnada. Veja só, a Bíblia Pastoral admitindo que a sabedoria foi a primeira criatura de Deus. Entendeu? Bíblias usadas no meio evangélico, pelos católicos, pelos protestantes.
Temos aqui agora a Bíblia de Estudo, né? A nova tradução na linguagem de hoje. Referindo-se aqui a João 1, olha só o que ela fala. O Antigo Testamento fala sobre a sabedoria de Deus, que estava com Deus na criação. Fala também sobre a palavra por meio da qual Deus criou o mundo, salvou o povo de Israel. A palavra criadora e salvadora de Deus está presente em Jesus Cristo. A palavra se tornou um ser humano. A palavra da vida é a mensagem redentora a respeito de Jesus Cristo. A maioria das Bíblias lá de Provérbios aponta para João 1, né? E aqui a Bíblia de Estudo, desculpe, Bíblia na linguagem de hoje, aponta para Jesus Cristo, né? Como, vamos lá, Provérbios 8, 22 e 31, a sabedoria de Deus. Como aqui nessa Bíblia de Estudo, lá em Provérbios 8, não fala nada, mas olha só que interessante. Ela, no seu mini dicionário, ela também comenta. Olha lá, sabedoria. Em Provérbios 8, a sabedoria é uma pessoa apontando para Cristo. Viu só? Bíblia de Estudo, nova tradução da linguagem de hoje. Provando que é Jesus Cristo aquele que a sabedoria criada de Provérbios 8. Temos aqui agora King James atualizada. Bíblia respeitada também no Evangelho. No capítulo 1, né, de Provérbios 8, vamos abrir aqui. Provérbios 8. Olha só. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Tá vendo o 7 ali? Então é a nota que nós vamos ver. 7. O trecho dos versículos 22 a 31 vem a se constituir ao longo da história de Israel e da Igreja em um hino sobre a personificação e a obra da sabedoria divina em toda a criação do universo. Portanto, e outras passagens semelhantes podem ser interpretadas como a antecipação sobre o que o Novo Testamento descreve quanto a quem? Jesus Cristo, como a própria palavra de Deus, como também a sabedoria de Deus. King James atualizada, provando também que é a sabedoria que foi criada, conforme diz a Bíblia pastoral, né? A primeira criatura de Deus foi criada sendo Jesus Cristo. Agora temos aqui, olha só, Bíblia de Jerusalém. O que ela fala é bem interessante a respeito dessa passagem. Yahvé me criou primícias de sua obra. Me criou primícias de sua obra. Tem o B ali. Vamos ver então. Ali a nota. Ó. Aqui ela mesma revela sua origem. Olha só. Criada antes de toda criatura, assim como o parte ativa que toma na criação e a função que exerce junto aos homens para levá-los a Deus. Ali diz, ó, a doutrina sobre a sabedoria, assim esboçada no Antigo Testamento, será retomada pelo Novo Testamento, que realizará progresso novo e decisivo ao aplicá-la à pessoa de Cristo.
Jesus é designado como sabedoria e sabedoria de Deus. Continua falando. Como a sabedoria, Cristo participa da criação e conservação do mundo e da proteção de Israel. Finalmente, o prólogo de João atribui ao verbo traços da sabedoria criadora, e todo o evangelho de João apresenta Cristo como sabedoria de Deus. Isso explica porque a tradição cristã, desde São Justino, reconheceu em Cristo a sabedoria do Antigo Testamento. Ali fala a respeito de por que algumas passagens mudou, né? O verbo hebraico, que era traduzido como criou-me, por adquiriu-me, né? Ou possuiu, possui, conforme diz algumas versões, a possui-me. Ali fala que era para combater o erro diário, olha só. E fazia do verbo como uma sabedoria, uma criatura, ou alguém que foi criado. E ele não estava errado, né? Certamente, conforme diz ali, ó, deve ser registrado como título de primogênito de toda criatura, dando a Cristo por São Paulo, Colossenses 1,15, e como princípio das obras de Deus, Apocalipse 3,14. De novo aparecendo aqui. Primogênito de toda criatura, ou primogênito da criação. Primeiro a ser criado. Se eu estou dentro do grupo de criação, eu faço parte dele, então eu sou o primeiro. Princípio da criação, das obras de Deus, conforme diz Apocalipse 3,14. Certo? Bíblia, Jerusalém. Agora, aqui, ó. Bíblia, palavras-chave, Bíblia de estudo, hebraico e grego, publicado pela Assembleia de Deus. Em Provérbios, capítulo 8, olha só o que ela fala. Essa passagem tem sido interpretada por muitos estudiosos como uma referência direta a Cristo, pelo fato de outras similares serem encontradas nas páginas neotestamentárias. As características que pertencem a essa personalidade chamada sabedoria coincidem-se com as de Cristo. Ela existia antes da criação, ela estava com o Senhor na criação, e as suas delícias estavam com os filhos dos homens. Outro fator que sugere uma referência à divindade é o fato de que a preposição com, na expressão eu estava com ele, é encontrada em todos os outros casos do Antigo Testamento, para indicar relacionamento espacial ou de aproximação de duas pessoas ou substâncias específicas. Então, mostrando a tradução aqui, ó, palavras-chave que também se aplica a Jesus Cristo. Mas a gente viu que várias Bíblias elas apontaram para Apocalipse 3,14. Lembra que eu falei a respeito, né, que a gente ia falar um pouco de Apocalipse 3,14? Pois então, antes de nós irmos lá para Apocalipse 3,14, né, dentro da Bíblia Palavras-Chave, que ela tem um dicionário de Strong. Olha só aqui no versículo 22, que fala a respeito do princípio. Ó, princípio. Temos a letrinha ali, ó, 7225. Então vamos pegar o dicionário. 7225. O primeiro em lugar, tempo, ordem, posição, primícia, princípio, melhor, principal, obra-prima, mais excelente, primeiro fruto, primeira parte, novo. Significa o princípio, o primeiro, o principal, o melhor, as primícias. Olha só. Indica o ponto no tempo ou espaço em que alguma coisa começou, exceto quando especifica o ponto que o próprio tempo e o espaço iniciaram. Essa palavra indica o princípio da contenda do reinado de um governante, sempre apontando para começo. Ali fala a respeito também, ó. O vocábulo hebraico designa normalmente o início de alguma coisa. Ela se refere ao princípio do ano ou do mês. Sempre começo. Então, a palavra usada princípio, lá em Provérbios,
prova que é o começo, algo que se deu início. E Apocalipse 3,14, referente à mesma palavra, ali, ó, o princípio da criação de Deus. Princípio 746. Nós temos a palavra grega arche, um começo, um substantivo que significa começo, sentido cronológico, princípio. No princípio de todas as coisas do mundo, ó, apontando para João, e qualquer coisa mais específica, como por exemplo a dispensação do evangelho ou a experiência cristã. Você pode ver depois lá em Atos 11:15 e Filipenses 4:15, que sempre fala a respeito do começo de algo. Então a palavra princípio da criação é realmente o começo da criação. E todas essas Bíblias apontam para Jesus Cristo como sendo o princípio da criação de Deus. Lá, quando fala a respeito da sabedoria de Provérbios 8, que foi criada no princípio da criação, é Jesus Cristo. Então, por isso que nós podemos dizer que esse texto ele é uma pedra no sapato daqueles que acreditam na Trindade. Porque é impossível que Jesus, como sendo um Deus todo-poderoso, tenha um princípio. Porém, todas as evidências mostradas aqui e todas essas Bíblias apontam que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, de Provérbios 8, e que ele teve um começo. E agora? O que podemos esperar disso? Bem, espero que vocês possam ter entendido esse vídeo, deixando bem claro que este dogma da Trindade, realmente, quando é mostrado a verdade por detrás das mentiras que as pessoas tentam ensinar por aí, fica provado que realmente Jesus ele é um ser divino, afinal de contas ele é filho de Deus. Filho de Deus, um Deus é. Então isso não se pode negar. Jesus tem divindade. Jesus ele é divino, ele é um ser divino. Então, caso você queira refutar esse vídeo, não venha usar ali João 1, Colossenses 2:9, que mostra que Jesus tem divindade, Isaías 9:6. Não venha mostrar esses textos, porque esses textos só provam a divindade de Jesus Cristo. Provérbios 8 prova que Jesus teve um começo, ele foi criado. E as Bíblias que nós vimos aqui, elas apontam para Apocalipse 3, versículo 14. Princípio da criação de Deus, começo. Tudo começou com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi criado por Deus. E depois ele foi o mestre de obras, conforme diz o versículo 30. Por meio de Jesus Cristo foi criado todas as coisas. Mas Jesus foi criado. É isso, meus caros amigos e leitores que acompanham a página Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Como sempre termino meus vídeos, nunca se esqueçam. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não esqueçam, compartilhe, curta, deixe seus comentários. E espero que tenham gostado desse novo formato de vídeo. Até o próximo vídeo. Grande é a escuridão deste mundo.